Capítulo 9. No domingo passado nós estávamos falando sobre o quê? Oração. Sobre oração. Amém? Nós vamos continuar a falar sobre oração nessa noite então. Por toda a Bíblia, nós temos o exemplo dos servos de Deus, que oraram, que buscaram a Deus em horas de dificuldade, que buscaram a Deus em horas de provação, que buscaram a Deus em hora de luta, e que elevaram a Deus também os seus louvores na hora da alegria. Né? Nós temos então inúmeros exemplos para nos motivarem a orar. O próprio Cristo, que era o próprio Deus, quando esteve na terra na forma de homem, Ele nos deu o exemplo para que nós orássemos. Jesus nos ensinou a separar um momento para a oração. Era assim que Ele fazia. Ele era muito procurado, Ele era muito requerido pelas multidões, mas sempre Jesus parava todas as coisas para estar a só e orar. Então nós aprendemos com Jesus que é uma necessidade das nossas vidas estar orando, estar junto a Deus. Por que Jesus orava se Ele era Deus? Por que Jesus orava se Ele podia todas as coisas? Primeiro, porque Ele veio como homem. E como homem, Ele precisava estar em comunhão com Deus. Então isso nós aprendemos de Jesus, o nosso Senhor e Mestre, que é o principal e o primeiro exemplo a ser seguido em nossas vidas. Que nós também levemos a sério a oração como Jesus levou. E nós também aprendemos no domingo passado, olhando algumas orações de alguns grandes nomes dentro da Bíblia. Nós percebemos que as orações desses homens tinham talvez algo diferente em relação às nossas orações. Porque normalmente as nossas orações, elas circulam em torno da nossa vida, não é verdade? Circulam em torno dos nossos problemas, circulam em torno das nossas necessidades, elas circulam em torno das nossas preocupações. Mas quando nós comparamos a nossa vida de oração com a vida de oração desses homens, nós percebemos que eles se preocupavam com o que Deus se preocupava também. Nós vimos isso na oração de Neemias, nós vimos isso na oração de Daniel. As suas orações foram respondidas porque eles traziam para si os problemas de Deus também. Eles pensavam no povo de Deus e nas suas necessidades. Nós aprendemos isso no domingo passado. Nós aprendemos a buscar a Deus com tudo que nós temos, né? E a buscá-lo realmente até encontrá-lo. E nós aprendemos também que Daniel, quando ele orava, ele reivindicava as promessas que estavam na palavra de Deus. Né? Ele se apoiava na palavra de Deus para verificar mais alto. Né? Pense na palavra de Deus então como uma escada e use essa escada para você chegar até Deus. Foi isso que Daniel fez. E hoje então a gente continua olhando para a oração de Daniel. Vamos meditar nos componentes dessa oração, para que nós possamos comparar com as nossas orações e ver aonde é que nós podemos mudar e melhorar para que as nossas orações sejam mais ouvidas, sejam respondidas, como foram as orações desses homens aqui na Bíblia. Amém? Abre sua Bíblia em Daniel, se é que você já não abriu, então. No capítulo 9. Vamos ler o mesmo texto que nós lemos no domingo passado, do versículo 20
do 20 ao 23. Diz assim a palavra de Deus. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para declará-la a ti, porque és muito amado. Portanto, considera a mensagem e entende a visão. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado mais uma vez pela tua palavra, que nos instrui, que nos dá vida, que nos dá direção. Te louvamos, Senhor, porque ela é, na verdade, a única rocha inabalável, a única fortaleza que não pode ser vencida. Fortaleza que nos dá segurança nessa vida. Por isso te pedimos, ó Senhor Deus, instrui-nos com a tua palavra nessa noite. E enche nossas mentes de sabedoria, para que nós possamos viver nessa vida mais retamente, mais justamente. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então vamos olhar para mais uns componentes da oração de Daniel e saber como é que isso pode beneficiar a nossa oração. Não é? É sempre bom a gente estar comparando a nossa vida com os ensinamentos das Escrituras. Porque as Escrituras, na verdade, são a nossa bússola. Você já viu como é que a bússola funciona? Já usou bússola alguma vez? A bússola tem um ponteiro que aponta para o norte magnético. Né? Tem uma força magnética no norte que atrai esse ponteiro. Então, conforme você segura a bússola em relação ao seu corpo, você sabendo onde é o norte, você sabe para onde você está indo. Né? Da mesma forma, a Bíblia pode ser usada. Se você constantemente checa a sua vida com a Bíblia, você também vai saber para onde você está indo. Amém? Então, deixa eu ler rapidamente. Começando ali no capítulo 9, versículo 1, para a gente se situar. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual fui constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, o que eu falei para os irmãos no domingo passado é que Daniel, esse homem, estava no reino da Babilônia. Ele havia sido levado para lá enquanto ele era ainda bem jovem. Né? Quando o seu país foi invadido, quando os seus compatriotas foram levados como escravos, também foi Daniel. E ele acabou aí então na corte do reino da Babilônia, servindo ao imperador da Babilônia. E ele, lá na Babilônia, ele começa a buscar a palavra de Deus, as Escrituras. E ele percebe nas palavras do profeta Jeremias de que todo esse sofrimento que havia sido derramado em cima do povo judeu, ele tinha um tempo para acabar.
Deus havia falado pela boca do profeta Jeremias de que aquele cativeiro duraria apenas 70 anos. Então, quando Daniel descobre isso, ele começa a buscar a Deus e reivindicar essa promessa que Deus havia dado. Para que então o povo de Deus pudesse voltar à sua terra. E essa oração, que foi rapidamente respondida pelo anjo no versículo que nós lemos anteriormente, é que nós vamos olhar. Porque se a oração de Daniel foi tão rapidamente respondida, eu acredito que você e eu queremos que as nossas orações também sejam respondidas da mesma maneira. Não é verdade? Então vamos olhar para o versículo 4 e o versículo 5. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Isso é o que Daniel diz na sua oração. Primeira coisa, queridos, que Daniel fez, ele se colocou como? Ele se apresentou a Deus como pecador. Como pecador. Mas veja bem que ele confessa os pecados de quem? Do seu povo. Do povo de Deus. Não é? Daniel não tinha necessariamente nada que ver com os pecados da nação toda. Né? Nós não temos aí como falar que os pecados particulares da vida de Daniel trouxeram todo esse problema para a nação. Né? Mas Daniel, ele faz o quê? Ele se põe como culpado. Ele se apresenta a Deus como culpado. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Daniel na noite de hoje é que nós, quando oramos a Deus, nós devemos nos humilhar. Foi isso que Daniel fez. Ele se apresentou como necessitado. Ele se apresentou como pequeno. Ele se apresentou como carente de Deus. Né? Se apresentou como pobre, se apresentou como cego, como nu, como quem carecia de misericórdia. Se apresentou como que se colocando em seu lugar. Não é verdade? Né? E quem é que de nós não tem pecado? E quem é que tem a capacidade de entrar diante de Deus de cabeça erguida? Então Daniel não perdeu tempo com isso. Ele já entrou na presença de Deus na posição que ele deveria estar. Que era se humilhando. Se humilhando. Né? É interessante de que nós entendemos pela Bíblia por quê? Que no final dos tempos todo joelho se dobrará diante de Deus. E toda a boca confessará que Ele é Deus. Né? Tem alguém que é capaz de chegar na presença de Deus e ainda permanecer de pé? Né? Eu fico sempre pensando como vai ser o dia onde nós entrarmos na presença de Deus. Né? Será que conseguiremos ficar em pé? Será que conseguiremos segurar nossas cabeças levantadas diante dele? Eu penso que não. Da mesma forma, aqueles que viverem nesse mundo de maneira rebelde e desobediente, aonde estarão esses naquele dia? E como esses entrarão na presença de Deus?